Olá, meu nome é Rodrigo Barbosa, sou diretor da AudioPro e hoje a gente vai ver o curso do Sonar 5, né? Qual que é o diferencial desse software? Esse software, além de você poder estar gravando áudio multitrack nele, você vai estar podendo fazer arranjo, sequências MIDI também, que permite isso tudo de uma maneira conjunta, que permite você estar produzindo uma música em casa, no seu computador, e é uma ferramenta muito interessante, muito usada. Hoje o Cakewalk Sonar é o software mais popular do mundo em matéria de pré-produção. Então é importante que você saiba estar operando ele. E a partir do momento, uma coisa que eu falo no primeiro curso, que você conhece um pouco de um software, ele já acaba abrindo. E você acaba conhecendo um pouco de todos os softwares, né? Então a gente vai estar falando hoje sobre o Sonar 5, vai estar vendo os pontos fundamentais dele, e a partir desses pontos você consegue desenvolver esse trabalho sozinho. O Sonar é um software que grava áudio, ele grava MIDI, ele usa loop conjuntamente, então é um negócio muito fácil de mexer, você consegue estar realmente sozinho, estar produzindo, e o que eu acho que é mais importante, além de você estar podendo arranjar músicas, você cresce musicalmente com isso, porque você acaba sequenciando um contrabaixo, tocando um pouco de piano, né? A gente às vezes fala, eu não toco piano, não sei tocar teclado, mas como ele tem essa maneira de sequenciar, você pode estar tocando nota a nota. Então você não precisa ser um músico, um tecladista. Eu, por exemplo, toco guitarra, né? Toco um pouquinho de teclado para poder fazer arranjo. Então ele acaba desenvolvendo, você acaba entendendo como é que funciona uma linha de baixo, como funciona o piano, você vai começar a reparar. Então musicalmente você acaba evoluindo muito. Então o software, além de propor todas essas soluções, ele acaba agregando valor em você como músico. Então é bem interessante, vale a pena a gente ver. A gente vai abordar como é que a gente dá esse curso. Como o SoundForge, que é o anterior, que eu acho que é importante vocês terem também, a gente vai fazer ele em módulos, né? A gente vai ter a apresentação, que é isso que nós estamos falando agora. Em seguida nós vamos ter os capítulos para que você possa estar revendo, né? Aquela parte que você não pegou, porque vocês vão perceber. Quem já assistiu o curso SoundForge percebe que eu dou as informações de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque como você está em DVD em casa, você não entendeu, tem como você voltar e assistir várias vezes até você pegar, né? O importante que a gente quer passar aqui é a informação quase na totalidade para que você possa estar vendo e revendo até você pegar, entendeu? Então é isso que a gente vai estar abordando aqui. A gente teve essa ideia de estar dando esses cursos em vídeo exatamente porque a gente compreende a necessidade de um produto de tecnologia. A gente consegue entender e faz disso a nossa excelência, que é o quê? Um produto de tecnologia, ele é diferente de um produto convencional, como uma guitarra. A guitarra, você não tem necessariamente ter um suporte técnico, né? Já Computer Music não. Computer Music são programas, são placas de áudio que requer configuração, né? São programas que requer treinamento. Então a gente teve essa ideia e está fazendo esses vídeos exatamente para que você possa estar aprendendo, porque não adianta eu te entregar um produto, né, se eu não te der o suporte. Então a ideia da empresa, nossa empresa é focada nesse layout de suporte, e a gente está aí, mais uma vez, lançando esse curso e espero que vocês gostem. É isso aí. Bem, o Sonar, diferente do SoundForge, você já requer que você tenha uma máquina melhor, que você tenha uma placa profissional, né? Porque é um software que ele é mais robusto, ele é mais complexo, e aí ele já começa a exigir mais que você tenha alguns equipamentos. É uma coisa que eu falo sempre brincando aqui, que isso é um vício, né? Música, hoje tecnologia, você mexer com música no computador é um vício, você não consegue, é uma coisa que você nunca mais vai conseguir parar de mexer. Então, gradativamente, é importante que você vá adquirindo, sim, os seus equipamentos, né? Para que você possa estar ampliando e melhorando a sua qualidade de gravação e de produção musical. Você pode estar usando isso no seu computador comum? Tem que ser avaliada a configuração do seu computador. Por quê? Porque ele é um software mais pesado, né? E esses computadores on-board, essas coisas mais simples, realmente não vão funcionar bem. E no caso do Sonar especificamente, já requer uma placa de áudio profissional. Mas por que eu não posso fazer com a minha placa de áudio comum? Porque a gente vai ver no decorrer do curso que a gente vai estar usando timbres de instrumento virtual, né? A qualidade de áudio, aí já como é um programa que você vai produzir alguma coisa, aí a qualidade de áudio tem que ser
mínima, né? A gente não pode estar trabalhando com uma placa on-board, primeiro que não vai nem funcionar, e segundo que a qualidade de áudio, você vai acabar perdendo muito tempo fazendo esse trabalho, e o tempo da gente hoje é uma coisa muito preciosa, então não vale a pena você produzir alguma coisa com a qualidade de áudio péssima, né? Sendo que você vai ter que fazer de novo. Então você pode estar usando sim com o seu computador, aí você pode estar ligando aqui para o suporte da AudioPro e estar fazendo a sua consulta e ver se sua máquina vai atender. Se você quiser, você pode estar montando uma máquina, né? A gente pode estar consultando o nosso suporte aqui, que eles vão estar te orientando. Ou se você quiser uma solução mais prática e testada, a AudioPro oferece workstations já testadas, né? Já configuradas para essa aplicação. Então você pode estar acessando o nosso site e estar olhando algumas opções que a gente tem, tanto para o usuário doméstico quanto para o usuário profissional. Mas é importante que seja você montando com o seu técnico de informática, né? Ou comprando uma workstation, é importante que você tenha uma máquina bacana, porque esses problemas de computador, no momento que você está produzindo, é muito desgastante e acaba tirando a concentração e perdendo a essência do trabalho, né? Então a máquina ela precisa realmente funcionar bacana. Com relação às placas de áudio, você precisa ter uma placa de áudio de qualidade bacana, pelo menos que seja 24 bits, né? A gente hoje a gente tem preferência pelos produtos da M-Audio, que são produtos que são acessíveis e que têm qualidade já testada e o mercado todo já absorveu. É um produto muito interessante, produto de fácil operação e bom custo, né? Então é importante que você tenha uma placa de áudio profissional. Agora, se você fizer a opção por uma outra marca, também não tem problema nenhum. Hoje a qualidade, o nível dos equipamentos, não só em placa de áudio, quanto mesa de som, teclados e etc., chegou num nível, né? A qualidade hoje ela é quase unânime, né? Então o nível dos equipamentos, tal placa é melhor que aquela outra, não, isso tudo é bobagem. A gente está num nível hoje que quase todos os fabricantes, né, mundiais, com essa coisa da globalização, já tem mais ou menos o mesmo padrão de qualidade. É importante sim que você pegue um produto que você tenha suporte, conforme eu disse anteriormente. Produto, tecnologia sem suporte, ou seja, que não é experimentado, que já não é testado, é uma bobagem você ser a cobaia para experimentar. Então sempre faça opção por um produto que você tenha, você já conhece no mercado, que você já sabe, já tem ouvido falar, e principalmente que você tenha suporte, né? É importante também que você tenha um teclado, né? E a gente aqui está usando um controlador também da M-Audio, mas você pode estar usando o seu teclado, né? É importante que tenha a tecla sensitiva, porque a tecla sensitiva é que dá aquela dinâmica, onde você vai poder tocar e tem intensidade desse instrumento, né? Porque senão o que não é, as notas ficam duras, né? Elas não têm dinâmica, elas não têm alternação de velocidade. Então é importante que você tenha um teclado. A vantagem de você ter um controlador para essa aplicação é que você tem os botões aqui que você pode estar regulando, né, diversos parâmetros MIDI e estar alterando isso em tempo real. É uma coisa bem interessante. Hoje também o custo de um teclado controlador é muito mais barato do que foi anteriormente. Enfim, eu acho que é uma opção bacana e você vai precisar disso para estar fazendo a parte de arranjos MIDI no seu sequencer aí, né? Com relação a mais uma coisa interessante de você ter uma placa profissional, é que hoje a gente já tem, para quem já conhece aí, os virtuais instrumentos virtuais. O que são isso? Hoje você não precisa ter mais, igual a gente tinha necessariamente quando comecei a sequenciar, por exemplo, eu tinha que ter módulos externos, né? Para que eu pudesse estar fazendo um arranjo, ou seja, eu ia tocar essas teclas, esse módulo ia gerar o som, aí posteriormente eu iria gravar. Hoje já não tem necessidade disso mais. Você tem vários plugins de instrumentos virtuais que são os timbres maravilhosos, tão quanto esses teclados que a gente tem aí, hoje oferecidos no mercado. A diferença é que as pessoas ainda compram teclado para quem precisa, tem necessidade de fazer show, né, de levar isso de uma maneira mais rápida, para poder fazer um show, para viajar. Agora, com relação à qualidade dos timbres, não tem necessidade nenhuma. Você tem um universo, milhares de plugins, aí vai depender do que você começar a escolher e dentro do que você vai fazer, que você vai estar podendo escolher esses timbres. Então, ou seja, de piano, você tem milhões de timbres de piano, Fender Rhodes, você tem outros tantos, órgãos, contrabaixo, cordas, qualquer timbre você tem em abundância hoje. Realmente o universo é muito grande de plugins. E até uma dica interessante é o seguinte: não sair instalando tudo, né? Não sair comprando qualquer plugin, porque é importante que você bata um papo com pessoas que podem estar oferecendo informações seguras para que você adquira softwares que vão realmente somar, né? Essa coisa no momento de sair comprando de uma maneira louca não vai chegar a lugar nenhum. O importante é que você
vá aprendendo, começa a ouvir timbres, e como é aqueles módulos externos, você gostou de um módulo virtual, você vai e compra ele, e aí começa a aumentar a sua galeria de timbres, mas é infinito. Então isso acabou que viabilizou, de uma maneira ou de outra, diminuiu os custos, né? Porque antigamente eu, por exemplo, quando eu comecei a sequenciar, eu tinha 10 módulos, né, juntos. Hoje não adianta, eu não preciso mais. Hoje eu tenho só um controlador, né? No caso eu tenho esse aqui e esse outro aqui que é a tecla de piano, e eu consigo fazer todos os meus arranjos com instrumentos virtuais. Já nem tenho mais nenhum módulo externo, né? Então isso já é uma vantagem da placa de áudio profissional. As outras placas elas não oferecem esse instrumento em tempo real, entendeu? O que é o Drive ASIO, né? Com relação à configuração, a gente não vai aprofundar muito nela não. É importante que no momento que você esteja adquirindo, seja da gente ou de qualquer outra empresa, que você exija o suporte, né? Porque sem o suporte realmente você não vai conseguir chegar a lugar algum. Então agora vamos lá, vamos trabalhar então. Bem, agora nós vamos fazer a introdução à MIDI, né? A gente, para quem não conhece MIDI ainda, é importante que a gente dê uma introdução do MIDI para explicar o conceito básico de MIDI mesmo, para que você possa estar operando no Sonar. Bem, o MIDI é o seguinte, antigamente você tinha, vamos pensar num teclado que tocava-se um timbre por vez, tá? Então você vinha e estava tocando esse timbre. Aí pensaram na possibilidade de estar sincronizando esse teclado com um sequencer externo, e tal, fazendo o quê? Fazendo tocar vários timbres ao mesmo tempo, né? Foi aí que nasceu os 16 canais MIDI. A história do MIDI atual, né? Ela veio a partir disso. Ou seja, você tem 16 partes que podem estar tocando timbres simultaneamente, né? Vai depender da polifonia do seu teclado. Antigamente dependia disso. Hoje os programas as polifonias já são muito altas, e dos teclados também. Então, o que você podia fazer? Por exemplo, você podia vir, botar a bateria, por exemplo, no canal 10, tá? E tá tocando, e tá sequenciando, né, na tecla uma bateria, por exemplo, e aí, com isso, você conseguir, posteriormente, tá usando um outro canal. Esse canal ia continuar tocando, e você viria e gravaria, por exemplo, no canal 2 um contrabaixo, né? Então, ou seja, a coisa do MIDI nasceu para essa aplicação, para que você pudesse estar tocando diferentes instrumentos em canais em 16 partes separadas, né? Então, no começo, como é que nós fazíamos? Eu tinha, por exemplo, um sequencer externo, né, da Roland, que na época foi um dos primeiros que saiu. E aí você podia gravar esses comandos, né? Porque MIDI nada mais é do que um comando, né? Por exemplo, as pessoas confundem um pouco de MIDI com áudio. Não, MIDI é só o comando, é como se ele gravasse a sua execução, como se o programa gravasse a sua execução. Como não é, ele está gravando a sua execução. Então, ou seja, digamos que você põe aí, igual eu disse, a bateria no canal 10, você grava essa execução, né? Ou seja, ela fica gravada ali referente ao canal 10. Né? Ou seja, todo o canal 10, na hora que apertar play, ele vai sair a mensagem MIDI, e o seu teclado, tendo o canal 10 com o timbre de bateria que você selecionou, ele vai estar tocando. E com isso dá para você escolher um outro canal e tocar isso simultaneamente, né? E daí por diante. Então, ou seja, você tem 16 partes que você pode fazer isso. Ou seja, você pode estar tocando uma a uma, programando, né, esse canal MIDI que você gravou, e depois você troca de canal, e daí você começa a montar uma música. Esse que é o conceito básico de MIDI. De uma maneira bem grosseira, a gente está explicando de uma maneira bem simples, né? O negócio é mais complexo do que isso. Mas a ideia é que você entenda por partes, porque realmente é muito complexa a história. Mas você entender nesse conceito inicial, você vai estar conseguindo estar desenvolvendo. Então, o que aconteceu? Então, a partir desse princípio das 16 partes, nós começamos a sequenciar, ou seja, nós pegávamos um teclado externo, por exemplo, na ocasião eu tinha um Roland, eu tive também barra W, eu tive vários teclados, e eu ligava ele num sequencer externo e fazia minhas músicas, né? Pô, mas como é que eu faço? E se eu errar, como é que eu faço? Bem, a vantagem do sequencer é isso, você pode estar fazendo passo a passo, né? Tem um modo dele que chama T-Step, que você pode gravar nota por nota. Então, ou seja, ainda para quem não sabe tocar teclado,
que deve ser o que alguns aí estão pensando, pô, mas eu não sei mexer com teclado. Eu também não. Eu, na verdade, o que eu toco de teclado é o suficiente para que eu possa estar sequenciando. Meu instrumento mesmo é violão e guitarra. Então, ou seja, mas isso permite o sequência, como você pode fazer passo a passo. Você pode, por exemplo, fazer um compasso, a gente vai exemplificar mais para frente, e posteriormente sair copiando ele, né? Você tem essas, além de você poder sequenciar, existem essas ferramentas de edição, que você pode estar copiando, que você pode estar apagando uma nota que você tocou errado, você pode estar emendando um pedacinho. Digamos que você fez um acorde e na segunda nota, você fez um compasso, na segunda nota você errou, por exemplo, você pode errou a nota, o intervalo dela, você pode ir lá com o mouse e estar consertando. Então essas ferramentas que a gente vai ver mais para frente, ela viabiliza para qualquer um, independente do instrumento que toque, ter um controladorzinho e tá fazendo esse arranjo em casa, né? O que eu acho que é mais interessante, além de você estar podendo compor e fazer várias músicas, né? Além da aplicação profissional, você está fazendo composições, jingles e outros, a vantagem do sequência é que você consegue botar, montar uma música de uma maneira que até a sua banda, por exemplo, compreenda, né? Esse arranjo inicial, por exemplo, dessa pré-produção em casa, de quem é principalmente compositor, vale a pena porque ele consegue realmente mostrar como a música é, porque às vezes só no violão, eu que sou compositor, compõe e não consigo mostrar. Eu faço um arranjo aqui inicial e depois vou passar para minha banda, ele já tem uma ideia mais ou menos como é que é o conceito, né? E o que eu acho que é a principal vantagem do sequência é que você musicalmente você cresce muito. Você começa a ter que entender regiões, intenções de cada instrumento. Por exemplo, a questão do baixo. No momento que você começa a tocar baixo, você vai ficar mais atento quando você ouvir as músicas e sacar mais ou menos as ideias de baixo, de piano mesmo, como é que são as levadas que são diferentes. Então, musicalmente, quem sabe mexer com sequência, está sempre exercitando isso, está treinando, acaba crescendo muito musicalmente. Então, vale a pena você realmente mexer com isso, porque, num todo, eu conheço, por exemplo, grandes músicos das antigas aqui de Minas Gerais, que são músicos que acabaram ficando um pouco limitados porque não participam mais, não conseguem adentrar nesse universo de tecnologia, né? De estar sacando coisas novas, de estar mexendo, de estar preparando seus arranjos em casa. Então, assim, é uma ferramenta que hoje, para mim, tanto que hoje eu não me entendo mais como guitarrista, eu entendo como produtor. Ou seja, o que é um produtor? É aquele que tem uma noção geral de todos os instrumentos, de como é que você compõe as coisas, de como é que você põe, né, como é que as coisas, cada uma tem o seu lugar, a hora do descanso de cada instrumento. Então você começa a ficar mais maduro nesse ambiente. Então vale a pena realmente você estar mexendo com isso, entendeu? Com relação a teclado. Bem, hoje assim, a gente já não tem mais necessidade. Antigamente os teclados que tinham um som interno, né? Agora você, com uma placa de qualidade, conforme eu disse no capítulo anterior, você tem como ter esses vários teclados que a gente tem em hardware aí, ou seja, que são teclados de verdade, você tem como ter ele como software. Você tem um software desses módulos, né? Ou seja, o que são módulos? Módulos são as versões dos teclados sem teclas. É isso que a gente chama de módulo, né? Um módulo, ou seja, é só a parte de sons sem as teclas que você pode ter tanto externo quanto interno hoje através de software. Pô, isso é bacana? Isso é fantástico, porque tem como você ter no seu computador, por exemplo, antigamente, por exemplo, os teclados eram caros, então eu tive só um teclado por vez. Agora não, agora eu posso ter 10 teclados, né, simultaneamente, se usar aqueles timbres mais legais de cada teclado. Por exemplo, a gente tem o FM7, que é um software que emula todos os timbres da linha DX, tanto que é o DX7 1 e 2 com todos os cartões. Ou seja, você não precisa mais ter aquele monte de teclado externo e você vai ter tudo em software. Então, ou seja, e com essa placa que roda em tempo real, instrumento virtual, você vai ter um controlador como esse aqui, que não tem som nenhum, e simplesmente habilita o módulo internamente e começa a tocar. Então você vê como é que a coisa evoluiu. É muito interessante, tá? Com relação, voltando à coisa, pô, mas será que vai ser difícil eu aprender a sequenciar? Será que eu vou conseguir estar sequenciando mesmo eu não tendo saber nada de teclado? Não, um básico de teclado você vai ter que aprender. Você pode comprar aquelas revistinhas lá, aquelas simples, e para quem já toca algum instrumento, né? Você já tem a noção dos acordes. Você está montando, por exemplo, um violão. Então você pega o teclado e só transfere aquilo, e como o fato de você não ter habilidade com o instrumento, mas você já tem habilidade musical, né? Já tem aquele conceito musical, você consegue montar facilmente, porque a gente vai ver nos próximos capítulos aí como é que é fácil você montar passo a passo uma música, entendeu?
Então, em síntese, para a gente falar um pouco de mídia é mais ou menos isso, né? E só para fechar, é interessante que a gente pense na quantização, que vai ser uma das ferramentas que vocês vão usar mais aí. O que é quantização? Quando você está sequenciando, você não necessariamente você acerta as cabeças das notas, né? Então, ou seja, acaba que por você não ter perícia no seu teclado lá, você não ter habilidade nele, você acaba tocando de uma maneira mais um pouquinho atrasada, um pouquinho adiantada. A gente vai ver também mais para frente aí que o sequência tem como você está fazendo isso. Então, ou seja, você com conhecimento mínimo, mínimo mesmo, você consegue estar fazendo um arranjo, criando uma música aí parte a parte. A gente vai ver isso mais para frente, ok? Bem, capítulo 4 aí, instrumentos virtuais. Bem, vamos falar um pouco mais desses instrumentos virtuais. O que são esses instrumentos virtuais? Hoje a gente tem dois formatos que estão sobressaindo mais aí, que é o DXi e o VST. O DXi, o VST na verdade é mais usado, mas o DXi ainda tem muita coisa legal ainda. São formatos distintos. Por exemplo, o Sonar, ele lê, basicamente ele lê o DXi, mas você tem um adaptador de VST para que você possa estar usando os VSTs dentro dele, Já o Nuendo é nativo, o VST é nativo do Nuendo, mas você também pode estar usando o DXi. Bem, que módulos que são esses? Bem, como eu disse no capítulo anterior, a gente tem um universo de módulos, você tem até que ficar atento. É interessante que você veja com algum colega ou esteja vendo algumas referências antes de você estar comprando esses softwares, Porque a diversidade realmente é muito grande mesmo. A gente tem software aí de piano, a gente tem pelo menos umas 400 opções diferentes. Então você tem que estar olhando aí dentro do seu estilo, dentro do que você vai fazer, para que você esteja adquirindo aí os plugins que se adequem mais à sua necessidade. Eu basicamente aqui, uma coisa que eu acho importante é você não pegar a sua máquina e lotá-la de plugin, Porque se você lota a sua máquina de plugin, certamente você vai estar mexendo na performance dela, E olha, para quem está produzindo aí, eu dou uma dica: máquina dando problema é uma situação que é muito chata mesmo, Ninguém aguenta. Bem, então de plugin a gente tem o que? A gente tem de sintetizadores convencionais, que é o que? São pianos, som de cordas, som de baixo, som de batera, todos os tipos de timbres convencionais. Você também tem os adaptadores que são de sampler, que são módulos de sampler. Você pode estar usando livraria Akai, Você tem o próprio Giga Sampler, que é um plugin que carrega timbres da linha Giga Sampler, e também de outras linhas. O que a gente usa aqui, que eu acho muito interessante, é o Allion, que é da Steinberg, que é um plugin leve, fácil e dá pouco problema, Você tem também de adaptador, você tem o Reason, que é um plugin mais complexo, que a gente vai ter um curso só dele também, que é um plugin que ele faz tudo, ele tem tudo. Na hora que você abre a interface dele, ele tem todos, bateria, tem tudo, programação, Você pode estar criando uns loopzinhos internos dentro dele, é muito legal assim. Agora é importante que você dê uma olhada em tudo e, igual eu disse, não fica instalando tudo, porque senão ninguém vai aguentar, entendeu? Máquina não aguenta esse tipo de coisa, De batera, assim, o que eu uso mais aqui, que nós vamos ver também dentro desse curso, e vamos ter só um curso em separado dele, é o Fruit Loops, que é um de batera que permite você pegar os timbres em separados. Vamos pensar que você pega um disco de sampler aí que tem os sons de caixa separados, os sons de bumbo, e você tem como estar importando e montando a sua batera passo a passo também, em conjunto com o Sonar. É muito interessante, é fácil demais de usar. A princípio a interface parece ser complicada, mas como qualquer programa, a interface, no momento que você entende o conceito dela, a forma dela trabalhar, você vai embora, entendeu? Os nossos cursos todos, eles seguem mais ou menos esse conceito básico, que é o que? A gente está passando o início, para você estar entendendo a interface, que aí a partir disso você desenvolve, entendeu? A gente poderia estar contando aqui para vocês, eu poderia estar te falando para vocês sobre a história do começo, como nasceu isso, mas sinceramente isso não interessa, a gente tem que falar objetivamente. E com relação a esses plugins, tem muita coisa bacana e muita coisa chata, Então vocês têm que estar atentos, ou muita coisa similar, exemplo. E evitar também plugins muito pesados, Tem um plugin, por exemplo, que é o
Degrante, que é do Giga Sampler, ele é muito pesado. O som de piano realmente é maravilhoso, é 1 giga cada timbre. Mas isso, para quem vai produzir, acaba que você não consegue tocar, porque as máquinas ficam muito pesadas. Então, essa escolha desses timbres é um momento delicado aí para cada um, né? Escolher o timbre, aquele que se identifica mais, e também entender que tecnologia é o seguinte, é uma situação interessante. Não fique nessa busca interminável não, porque a gente tem muitos clientes aqui que estão sempre numa busca sem fim. Ou seja, sempre estão atrás e acabam não trabalhando, né? Você aprendeu a mexer num programa, aquele timbre, ele é bacana, baixa a bola, sossega e vai trabalhar. Porque senão você fica, você viu que saiu aquilo outro, ou seja, todo dia sai um plugin. Se você todo dia for instalar uma versão demo para experimentar, você não vai trabalhar, né? A sua proposta, em vez de ser produzir, vai ser ficar testando plugin para contar pra gente aqui, que é o que tem muitos dos nossos clientes que fazem isso. Às vezes eu fico sabendo que o plugin é bom, porque esse cliente fala, não, coloquei isso, é aquilo outro, e tem também essa coisa de perda de tempo, né? Porque hoje o tempo da gente é muito precioso. A razão dessa aula até, a gente dá ela em loco aqui, a razão da gente fazer essa aula em vídeo é exatamente da necessidade do tempo corrido das pessoas, né? Então acho que de instrumento virtual basicamente é isso. A gente vai ter esses modos que a gente vai estar instalando na parte de DXi Synth ali, né? E funciona também os VST com o VST adaptador. E aí você escolhe aí aqueles modos, aqueles timbres que você acha que é bacana, olha tudo com muito carinho, e depois que você achou os seus timbres, baixa a bola e vai trabalhar, entendeu? Então é isso, na parte de sintetizador é isso. Bem, nessa parte de gravação de áudio, a gente vai contar primeiro o seguinte: o Sonar, como a gente falou nos capítulos anteriores, ele opera muito bem com sequências, né? Muito fácil você trabalhar, e desde a versão 6 ou 7, se não me engano, já começou a trabalhar com áudio simultaneamente. O que é isso? Olha, isso facilitou de um tanto para você poder arranjar. Por quê? Porque você tem como, por exemplo, começar uma música, você acerta o tempo dela, faz uma bateria guia e grava, por exemplo, uma voz guia ou um violão. Então isso, para que você possa estar arranjando, por exemplo, fazer arranjo de corda em cima do vocal guia já feito, é muito mais fácil. Então isso virou uma coisa assim que viabilizou demais essa questão do arranjo, de você estar podendo trabalhar com MIDI e áudio simultaneamente, né? Ou seja, então o Sonar também trabalha com áudio. Ele trabalha, por exemplo, você pode estar gravando com ele multitrack. O que é multitrack? Multitrack é você gravar vários canais simultaneamente. Por exemplo, vamos pensar numa placa aí, uma Delta 1010, né? Para quem quer gravar, por exemplo, uma banda ao vivo, você tem 10 canais distintos, né? Sendo 2 digitais e 8 analógicos, que você pode estar gravando simultaneamente. O que é gravar simultaneamente? Exemplo, você liga um baixo no canal 1, né, um baixo externo, uma guitarra externa no canal 2, um microfone no canal 3, e assim vai. E você pode estar apertando recorte e estar gravando todos esses canais de áudio simultaneamente, né? Então já viabiliza muito. Então, além de você estar podendo gravar passo a passo, você também pode estar gravando multitrack, dependendo da placa que você tem. Por exemplo, no caso de áudio também, a gente vai funcionar também com relação aos efeitos virtuais. Por exemplo, os mesmos efeitos, mesma forma de estar funcionando o timbre em tempo real de teclado, você tem os efeitos de áudio funcionando em tempo real, como compressores, reverbers, né? Delays, todo tipo de efeito mais usado aí nessa parte de áudio. Então a parte de áudio do Sonar também ela é bem interessante, bem fácil de operar também, e permite que você faça isso, que você venha, programa sua bateria, depois programa seu piano, programa seu baixo, depois vem, toca um violão e grava ele em áudio, né? Porque o violão você vai ter que gravar ele em áudio, porque ele não é timbre, você grava ele em áudio, por exemplo, depois canta por cima, faça o arranjo vocal. Então assim, você vê que permite que você venha com a parte MIDI e coloque a parte de áudio e finalize esse projeto todo dentro de um só programa. Então realmente é um programa assim que ele acaba resolvendo a situação toda dentro da sua necessidade de estar fazendo uma música, né? Você tem, por exemplo, por canal, como se fosse uma mesa, né? Ele tem um mixer interno de áudio que permite você, por exemplo, ter equalizador por canal, né? Que é uma situação interessante de você estar equalizando depois que você gravar, né? É importante que quem não tem aí o CD número 1 que é o SoundForge, o DVD, que tenha também, que eu falo dessa coisa de equalização e compressor e explico como que é que a gente opera isso certinho. Nesse curso especial eu não vou falar como que a gente opera compressor, porque o volume de informação já é tão grande que se eu ficar me atendo a isso aqui, esse curso daria mais ou menos umas 10 horas. Então por isso que a gente separou isso em módulos, né, para que você possa estar
aprendendo esses capítulos aí em separado, tá? Você também pode estar usando efeito em tempo real. O que é efeito em tempo real? Você ligar, por exemplo, uma guitarra, ligar um Guitar Rig, por exemplo, que é um efeito de guitarra, e está tocando ele em tempo real, dentro do próprio programa. É muito interessante, você pode já estar gravando com isso. Então, enfim, da parte de áudio, você tem todos os benefícios similares ao de MIDI, né? Porém, no caso de áudio, são os efeitos de áudio. Então, a parte de áudio do Sonar também é muito interessante, a gente vai ver isso detalhadamente mais para frente aí. A gente vai estar produzindo uma música também e vocês vão estar vendo como está usando isso aí, ok? Bem, então vamos começar pelo file. Pelo file, inicialmente aqui a gente tem o new. O que é o new? O new é para você criar um novo projeto, como uma função normal do Windows. Open é para você abrir já um projeto que você tenha feito e quer reabrir ele, tá? Close é para você poder fechar esse projeto. Save é para você poder salvar esse projeto, né? É interessante que você vá salvando de acordo com o que você vai fazendo para você não correr risco aí de perder nada. Save as é para você, significa salvar como? Você quer salvar esse arquivo com outro nome. Exemplo, você fez um arranjo de uma música e quer inserir, por exemplo, alguma alteração que você fez e salvar com outro nome. Por exemplo, música 1, arranjo 2, né, para você alterar o nome. Info é uma função que o Sonar tem desde a época do Cakewalk, que é para você botar, por exemplo, o título, o nome da música, né, que é bem usado também. Se você quiser botar a letra embaixo, é um anexo que vai, por exemplo, você pode colocar um texto e outras informações básicas para que você possa estar passando isso para alguém, né? O projeto AudioFiles, para que serve esse projeto AudioFile? É interessante que toda vez que você vai criar um novo projeto, que você separe esse projeto em pastas. A gente vai exemplificar isso mais para frente, exatamente para não correr risco de você misturar esses arquivos, né? Às vezes você faz uma música, daí 10 dias você faz uma outra e você não escolhe diretório diferente. O que vai acontecer? Pode correr o risco de você substituir os arquivos que você tenha gravado, por exemplo, na música anterior, se você não separar o diretório. Então aqui com isso, aqui nessa pasta aqui de projeto files, ele acaba mostrando onde é que esses arquivos, tanto de áudio, né, aqui no projeto áudio folder, quanto os arquivos mesmo, outros MIDI, outros tantos que ele pode gerar, vai estar salvo dentro da pasta específica, né, que você colocou. Import. Esse import também é para você importar, por exemplo, digamos que você quer importar uma música MP3 para você tentar tocá-la aqui e tirar ela dentro do Sonar. Você vem no import áudio. O vídeo da mesma maneira, por exemplo, esse software permite que você abra um vídeo aqui, digamos que seu trabalho seja, por exemplo, fazer uma trilha para um vídeo específico. Então você pode importar o vídeo para cá, né, e tá fazendo essa trilha direitinho e tal, para você fazer com tudo sincronizadinho. Importar MIDI é que também ele importa as músicas MIDI que você tiver, ou até mesmo um arquivo de um track MIDI, por exemplo. No export aqui serve para você exportar esse trabalho depois que tiver finalizado. Exemplo, quando você quiser terminar, digamos que você gravou, fez todos os arranjos MIDI, a parte de áudio, e você quer finalizar isso em LR para você poder gravar no CD, vai ser aqui no export áudio, né? O vídeo da mesma maneira, digamos que você tenha importado o vídeo, tenha feito a trilha para ele, você pode vir aqui agora e estar exportando esse vídeo. No caso do MIDI Groove, se você quiser exportar os grooves que você fizer na parte de MIDI, né, de batera. O OMF é uma função muito usada e bem interessante, que é para você comunicar com outros programas. Exemplo, o Pro Tools, você pode exportar aqui em OMF e abrir esse projeto seu no Pro Tools. Isso é muito usado para transferência de trabalho entre um estúdio e outro. Um exemplo, você pode gravar, fazer a pré-produção do seu disco, por exemplo, em casa, no Sonar, e quiser, por exemplo, botar a voz num outro estúdio mais profissional, você vai e salva isso em OMF, né? Tanto no Endo, quanto o Logic, quanto Pro Tools, qualquer um dos softwares dessa linha nova aí, todos eles importam arquivo em OMF, ou seja, as trilhas já vão sair todas nos lugares que elas foram gravadas. Então já é uma opção que ajuda muito, né? Esse track template aqui é uma função nova do Sonar 5, que é o que é? Digamos que você pega um canal, põe vários plugins nele, configura ele de várias maneiras e salva esse canal como um template de track, né? Eu te confesso que eu ainda não usei ainda, mas é uma função que pode ser bem usada aí. No caso do print aqui, ó, o Sonar, além dele ser um programa MIDI de gravação de áudio, você pode estar usando ele para imprimir, por exemplo, partitura, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos abrir aqui uma partitura aqui, por exemplo, dessa trilhazinha. Tá aqui a partitura, digamos que eu viesse aqui no print preview, ó, tá aqui a partitura desse acorde, dessas notas que eu fiz no piano aqui, né, da música teste 1. Ele já mostra as partituras todas, né, que é para você
Como é que é feito? Pô, mas e se eu quiser, por exemplo, aparecer outros canais? Ele tem como você tá selecionando e mandar um canal por cada vez. Então, para quem quer fazer registro de música aí, ó, é bem uma função muito usada. Você pode pegar o print e imprimir, né? Essas outras partes aqui de print setup é a coisa convencional do Windows mesmo. Você escolher qual que é, se quer normal, se quer imprimir no jeito econômico, no jeito otimizado e tal. Esse send aqui é uma função para você estar enviando esse arquivo pela internet direto aqui. Você pega esse projeto e vai enviar esse projeto pela internet. Muito pouco usado, eu nunca usei, e quando eu quero transferir, mesmo porque os arquivos que a gente acaba fazendo hoje no Sonar são arquivos de grande porte. Então, assim, ainda a gente não tem essa bandagem larga ainda para estar enviando isso não. Mas quando tiver, já está aí. Send, você poderia estar mandando esse projeto direto para quem você quisesse, direto pela página do Sonar. Tá? Pela interface dele. Isso aqui abaixo aqui, ó, o que é isso? Aqui são os últimos projetos que eu fiz, né? Todos os 8 últimos projetos, ele sempre vai pegando e deixando ali, que são tipo os mais usados, né? Exemplo, digamos que eu abro um novo agora diferente desse aqui, no momento que eu clicar nesse outro, ele automaticamente substitui esse último, né? E assim vai, né? O exit aqui é exatamente para você sair do projeto, né? Esse close aqui, a diferença do exit para o close, é exatamente com o exit você sai do programa, ok? Então, de file é isso aí. Bem, no menu Edit, o Undo é para você desfazer uma coisa que você fez. Exemplo, você fez uma colagem, você quer desfazer ela, você vem e aperta Ctrl Z ou vem na barra Edit e aperta Undo, né? O Redo é exatamente para você refazer uma coisa que você desfez no Undo. É meio complexo aí, mas vamos pensar. Você desfez essa colagem que você tinha feito. Em seguida, não, eu quero continuar com a colagem. Você vem e aperta o Redo, que vai voltar isso aí. O histórico é uma função muito usada. É o seguinte, você tem como estar voltando exatamente no ponto, né? Digamos que você fez várias edições, colou, passou para frente, voltou, aquela coisa toda, e você quer voltar exatamente aonde, num ponto específico. Por exemplo, no momento que eu deletei um track, você vem, clica aqui, ele já volta. Em vez de você ficar apertando Ctrl Z várias vezes, né, ou Undo várias vezes, você vem e já volta aonde exatamente que você quer, né? Já tem o histórico. O Edit aqui, abaixo a gente vai ter o Select. O que é o Select? Select é para você fazer vários tipos de seleção. Para você selecionar tudo, né? No momento de exportar é sempre interessante você apertar o Ctrl A, né? Para você selecionar tudo, exatamente porque para não correr risco de ficar nenhum elemento por fora. Embora o software não exija isso, nas versões anteriores, nessa aqui eu não senti esse tipo de problema, mas nas versões anteriores é sempre interessante você apertar Ctrl A para selecionar tudo, para evitar de você exportar e ficar algum elemento fora, algum canal específico, né? Essa aqui é para você desmarcar a seleção, None, né? Esse By Filter é para você fazer uma seleção de acordo com o filtro. Exemplo, eu quero selecionar todos os tracks que estejam com canal MIDI específico, ou todos os tracks que tenham a velocidade tal, ou todos os tracks que tenham uma nota específica. No momento que você fizer essa seleção por filtro, ele só vai selecionar aqueles tracks que tem a nota específica ou a coisa do filtro específico que você marcou aqui. Então é pouco usado, mas às vezes é bacana. Exemplo, às vezes você pega um controle, um sustenido, um sustain, por exemplo, que está agarrando, você vem e procura ele pelo filtro para você jogar ele fora. Fica fácil, né? Você vai tirar esse sustain, é um control, né? E você vai tirar esse sustain de toda o projeto, se ele estiver agarrando, tá? E aqui esses outros é para você selecionar começo, fim, o select true aqui, né? O cut aqui, ó, ele é para que é? Para você recortar, né? Ou seja, você quer copiar de um lugar, ou seja, extrair daqui, digamos que eu queira extrair isso aqui, aperta o Ctrl X, eu vou extrair ele daqui e colar ele em outro lugar, né? Exemplo, é isso que é o cut, né? O copy é uma cópia, simplesmente você copia ele de um lugar e quer, por exemplo, digamos que você fez um compasso e quer copiar esse compasso várias vezes. Vai ser muito usado, porque a gente às vezes faz a música tem, por exemplo, um intervalo que vai durar um compasso que você vai repetir várias vezes. Você vem, copia ele e já repete. Você repete ele quantas vezes você quiser. Você não precisa estar sequenciando ele várias vezes, né? Então é muito usado. É para você copiar e em seguida você vem e o paste é para colar. Você copia isso aqui, ó, um exemplo, ó. Digamos que eu copio essa parte aqui, venho, aperto Ctrl C, né, para copiar e vou colar aqui, ó. Aqui eu vou escolher a quantidade de vezes que eu quero repetir, em cima aqui é onde que eu vou começar, aqui em qual track exatamente, no caso é o 5 aqui que eu vou fazer, né? E aqui, por exemplo, se eu quiser alinhar
ele começar na cabeça certinho do compasso. Essas outras funções aqui a gente vai ver mais para frente. Então no caso aqui eu botei, por exemplo, 10 repetições. Apertei OK, olha lá, ele copiou 10 vezes. Então o paste é para isso, né? Você copia com Ctrl C e Ctrl V, que seria o paste, você sai colando e aí quando você for colar, ele vai te mostrar exatamente quais são as opções que você vai colar. Quando você abre o Ctrl C também, ele aparece uma barrinha lá. Você quer copiar todos os eventos dentro desse track, né? Algumas vezes, quando você tiver, por exemplo, com plugins nesse track, ele vai te perguntar se você quer copiar também essas seleções ou só o track, só a nota específica aqui, né? Só essa parte que você fez aqui, ou se você quer também que adicionais que você colocou no track sejam copiados. É isso que é aquela janelinha lá, tá? E no Ctrl V é aquilo que a gente viu. O delete aqui é o convencional do Windows. Digamos, você marca o que você quer, clica com o botão do mouse, né, aperta o botão esquerdo do mouse, marca em cima e aperta o delete, você vai estar jogando fora aquilo que você quiser mexer. Esse bounce aqui, ó, bounce to clips, é uma função muito usada até para poder ficar mais fácil de você selecionar. Exemplo, você está com esses dois tracks que estão separados aqui no meio, ó. Quando você dá um zoom aqui, você vai perceber que eles estão separados, tá vendo? Que tem uma linhazinha lá, eles são dois takes distintos. Se você selecionar os dois, por exemplo, e vir aqui no Edit, Bounce to Clip, ele vira um só. Então isso a gente usa para que isso? Às vezes a gente faz vários takes e quer juntar esses takes inteiros lá. Selecionei tudo. Como é que eu selecionei tudo? Peguei o mouse, botão esquerdo do mouse, segurei, arrastei lá, né, durante toda em cima da pista que eu quero lá. Eu faço a seleção automaticamente dele. Aqui, ó, pego. Pego aqui, lá, fiz a seleção dele inteira, não é isso? Aí eu posso vir aqui no Bounce to Clips e fazer, vai virar um track só, né? Um take só, ele virou, tá vendo? Ele juntou todas aquelas emendas, né? Então é muito usado. Bem, o Bounce to Track acontece da mesma maneira, serve para você juntar dois tracks, porém em vez de ser na horizontal, você junta eles da vertical. Por exemplo, você pega um track de cima e junta ele. Exemplo, como é que você pode fazer isso? De repente você gravou, por exemplo, uma corda numa oitava, né? Tá tocando ela aqui, essas cordas numa oitava. E você quer fazer uma dobra dessas cordas. Você vem e copia esse track, né? Cola ele, dá destino para ele no mesmo lugar de início, só que no track alto. Em seguida você vem, sobe a oitava dele, põe ele uma oitava acima e depois dá um bounce nesses dois tracks. Para isso que serve isso. Esse Groove Clipping é exatamente para você criar um loopzinho de MIDI. Eu não vou ver isso agora não, mas para frente eu falo disso. Esse Vocal Clip aqui é uma função usada para áudio, que é um plugin que já vem no Sonar 5 que saiu isso agora, que é um plugin já de afinação, né, que você tem como tá mexendo na opção de coisinhas de equalização, e eu vou ver eles mais para frente também no exemplo. Esse clip mute aqui é para você mutar esse canal, ou seja, você mutou ele vai passar por ali, no momento que está passando não vai sair som nenhum, né? No caso é a tecla de atalho e a tecla Q, tá? O split aqui é uma função que vai ser muito usada por vocês, que é exatamente para você separar. Exemplo, digamos que você tenha feito esse take aqui, ó, e no meio desse take você errou, você vai querer editar ele. Você vem, você marcou onde você quer e aperta o S, ele vai separar esse take que era inteiriço por dois takes distintos. Então você pode, vamos pensar que eu tivesse errado nesse intervalo aqui, ó. Eu venho lá, separo ele, aperto S, né, para separar, e posso jogar a parte que está no meio fora para que eu possa estar gravando aqui esse pedaço de novo, né? É muito usado isso aqui também, ferramenta que a gente usa toda hora, o S. Tá? Então o S é para você splitar, para você cortar um take que está inteiriço, para você repartir ele na quantidade que você quiser. Então o split é uma função muito usada, assim vai ser muito interessante. Essas outras funções aqui a gente vai ver mais para frente. Então de edit é isso aí. Bem, na barra processo a gente vai começar aqui pelo áudio. No áudio a gente tem algumas funções, por exemplo, esse remove silêncio é o seguinte: digamos que você grava um solo, você vem com a guitarra em silêncio e grava só uma parte específica do solo. Então você quer remover as partes aonde não tem, que não está sendo tocado nada. É para isso que você usa o remove silêncio, entendeu? Na parte de ganho é para você dar um ganho no áudio específico que você tem. Por exemplo, você gravou com esse sinal baixo, né? A gente viu isso no curso SoundForge. É importante que você sempre grave com um ganho, com um sinal bem alto. Quanto mais alto você conseguir gravar sem clipar, você vai ter um resultado melhor. Mas vamos pensar que você não tenha gravado com isso. Então você vai ter
que dá um ganhozinho nele. Você pode dar um ganho aqui no áudio direto. O Normalize é exatamente para você normalizar também esse áudio. É mais uma função para você estar corrigindo algum problema na hora da sua gravação. Esse Remove desse Offset, a gente já falei também no SoundForge, a gente não precisa estar voltando aqui. Esse Fade Envelope é exatamente para você dar um Fade In e um Fade Out. A gente vai ver isso mais para frente, esse exemplo. O Crossfade é um tipo de fade também, de entrada e saída de trilha, que a gente vai citar como exemplo. Esse Reverse é para você inverter a trilha, botar ela ao contrário, né? Esse Aplique Audio Effects aqui, que tá ele tá sem aparecer aqui pretinho, é porque a gente não colocou efeito nenhum. Mas para que ele serve? Exemplo, você encheu aquele track de plugin, né? Digamos que a sua máquina tá pesada, você vai ver aqui no controle, na parte de baixo aqui, ó, que você tem um CPUzinho que fica mostrando o quanto você está gastando do seu processador. Digamos que sua máquina fique pesada, consiga não tocar, você pode aplicar o Audio Effects naquele canal específico que você já tem a certeza que o resultado final seu é aquele. Então você pode vir, isso é uma forma de você deixar a sua máquina mais leve. Agora, você tem que tomar cuidado, porque se aquele canal específico você quiser fazer uma alteração posterior a aplicar esses efeitos, essa alteração não vai ser possível, né? Então tem que ser no momento assim que você tiver certeza que você não vai mexer mais naquilo, né? O Audio Effects aqui é a barra de todos os efeitos que você tem, mas nesse caso não é interessante a gente ver aqui, porque a gente vai ver esses efeitos em cada track. Eu vou citar como exemplo na hora que a gente tiver na parte de exemplo de efeitos, tá? O Applique MIDI Effects é da mesma maneira, para quando você já tiver inserido um efeito e quiser aplicar ele em definitivo, né? Você vem e aperta Applique MIDI Effects. Aqui são os efeitos também que a gente vai usar, mas a gente pode usar esse efeito insertado em cada track MIDI. Então não tem necessidade que a gente use aqui nessa parte aqui, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente. Bem, o Quantize é uma das ferramentas mais usadas mesmo. O que é o Quantize? Conforme eu disse, a gente no momento que estiver tocando, né, a gente não tem a precisão. Primeiro, eu no meu caso não tenho, porque eu não sou tecladista, e mesmo os tecladistas, no momento que está tocando, acaba que fica um pouquinho atrasado, né? Porque o tempo, você vai ter o metrônomo ali por cima, mas acaba que você dá uma atrasadinha e a nota fica um pouquinho para fora. Então você tem como estar usando o Quantize, que é o quê? Que ele deixa ficar retinho esse arranjo que você fez. A gente vai citar como exemplo, mas antes eu gostaria de explicar algumas coisas sobre ele aqui. Na hora do exemplo a gente vai estar mostrando. Bem, no caso do formato americano, eles não classificam o tipo de Quantize por exemplo, semicolcheia. Eles gostam de colocar, por exemplo, 16, que são 16 partes, né? 16 triplet, que é o que altra nossa aqui, né? Por exemplo, né? O que altra de semicolcheia nossa aqui. Então, como é que é isso? Por exemplo, mas é uma forma até interessante e mais fácil. Digamos que você tenha, por exemplo, um compasso. Se esse compasso, por exemplo, ele tiver dividido em 16 partes, o que vai acontecer? Você vai ter 16 divisões de nota. Por exemplo, se for um chimbalzinho rapidinho que vai tocar ali, você pode sequenciar ele em 16. Agora vamos pensar que você vai usar, por exemplo, um elemento que vai ter uma nota só nesse intervalo. Não tem necessidade de você usar 16. 16, na verdade, é sempre o básico. Vamos pensar a partir do seguinte princípio. Vamos sempre usar o 16 para tudo. No momento que você sentir que quantizou, por exemplo, que ficou mascando, que a quantização não ficou boa, você dá o Ctrl Z, né, e vai procurar exatamente um outro formato, uma outra divisão para você fazer essa quantização. Mas em síntese é isso, ele pega um compasso e divide esse compasso, por exemplo, em 16 partes, né? Você vai ter 4 partes por cada measure, né? Por cada pedacinho, né? Por exemplo, de 4, intervalo de 4 por 4, você vai ter, em cada intervalinho, você vai ter 4 divisões, ou seja, se você der a nota um pouquinho para trás, ele corre ela para o começo, e vice-versa, um pouquinho para frente ele volta, né? A gente, na hora que exemplificar, vai ficar mais fácil a compreensão. Do lado de cá, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o swing, né? Aqui em cima é a precisão, tá? Então o swing, normalmente ele sempre deixa em 50%. O que é swing exatamente? Esse swing é para exatamente ele não ficar preciso demais, porque senão fica duro, né? Aquela quantização fica dura e acaba que não é muito legal. Então você sempre deixa ele aqui no básico mesmo, que é o 50% aqui. O Start Times aqui é para ele sempre correr para o começo da sua quantização. O nota duração aqui eu sempre desmarco, por quê? Porque ele dá tipo uma padronizada na duração das notas. Então acaba ficando também um pouco duro. Então, principalmente para baixo, na hora que você estiver sequenciando baixo, sempre desmarca a nota de durações aqui, exatamente para que você possa
para ficar mais suave, porque senão as notas vão ficar todas do mesmo tamanho, a duração das notas, e acaba que fica chato, né? Agora, a quantização é muito fácil. Agora que você já entendeu a base dela, experimenta fazer o seguinte: toca um pedacinho, sequencia um pedacinho e vai experimentando até para você achar quais são os formatos e o modelo seu exatamente de quantização. Agora eu posso te dar uma dica. Eu, na maioria das vezes, sempre uso 16, a não ser em casos especiais, e o 16 triplo, que é exatamente quando a música é em key alter de semicolcheia, em key alter, por exemplo, né? Você vem, ela tem um intervalo key alter, aí para quem não sabe, é que ela tem uma divisão diferente. Por exemplo, o reggae usa muito key alter, né? Que tem uma divisão mais galopada, uma coisa, vocês vão perceber. Então, no momento que você estiver fazendo um arranjo de uma música assim, dá uma experimentada, sentir que a sua quantização ficou dura, experimenta em key alter, que você vai estar dando uma sacada melhor, né? O que é? A gente vai exemplificar isso bem mais para frente. Esse groove quantize é exatamente quando você quer fazer um processo de quantização seu, um formato seu, por exemplo, com time, duração, velocidade, né? Você pode criar uns patterns de tipo de quantização específico. Eu, pessoalmente, não uso, eu uso muito pouco, né? É isso aqui, mas para quem gosta de mexer, de aprofundar mais, é uma ferramenta interessante você estar usando, tá? No caso do transpose aqui, nessa parte a gente vai ver alguns dos mais usados, porque tem alguns outros aqui que a gente, como não vai ver nessa aula básica, eu não vou falar dele. No transpose é muito usado, que é o quê? Para você transpor. De repente você gravou essa música e ela ficou baixa para você, você quer subir um tom. Você vem e seleciona aquilo que você quer subir um tom, né? No caso de MIDI, tá, gente? No caso de MIDI, vem, seleciona isso, e aqui agora você vai subir, por exemplo, no caso disso aqui especificamente, cada uma dessa aqui é um semitom. Então, dois semitons que dão um tom inteiro aqui. Então, se você quer subir um tom, você tem que marcar 2, tá? Você vai, sobe, aperta aqui, aperta OK, ele vai estar subindo o tom. Pô, mas aí eu falei, pô, de áudio não, por quê? De áudio também tem jeito. Só que vocês vão perceber, como o áudio é uma wave, esse tipo de transposição, de aumentar, isso não fica bem não dá certo não fica bom não. Então é interessante que do áudio, por exemplo, se você gravou a música, por exemplo, em 100 BPMs e quiser alterar e resolveu que ela vai ter que ser em 104, o interessante é que você regrave, porque esse time stretch que a gente vai ver aqui daqui a pouco, ele não fica muito bacana, ele dá alguns defeitos assim, não é muito bacana não, né? A gente até usa ele muito pro groove, pro groove de loop, a gente usa ele, mas vocês vão perceber que é uma função assim que para a bateria dá certo em alguns casos. Eu vou estar explicando melhor. Bem, no caso aqui, escala de velocidade, isso é muito usado, é uma ferramenta que é bem interessante, por quê? Porque ele mostra exatamente o começo e o fim aqui. Para que serve isso? Eu no meu caso, por exemplo, que não sou tecladista, direto eu meto a mão ali com força, né? Porque a gente não é tecladista, por exemplo, na hora que vai entrar, eu acabo tocando com mais intensidade, acabo dando essa força maior, e aí acaba que no meio da música ele vai ficar, por exemplo, vem a música tocando lá normal, né, por exemplo, e de repente já entra com mais força. Então isso aqui é para estabilizar a sua tocada, é muito legal de usar. Eu, por exemplo, gosto de colocar, por exemplo, o começo com 55, que é o mínimo da força que eu vou tocar, e eu sempre estipulo o máximo, por exemplo, de 75, ou seja, ainda que eu tenha tomado susto para entrar na hora que eu vou entrar, eu venho e regulo isso, eu vou dar uma estabilidade nessa parte MIDI. Então é bem legal isso aqui de usar, né? No caso aqui, por exemplo, ó, dessa parte de processo, a gente vai ver isso aqui por enquanto, e daqui para frente a gente vai ver na hora que a gente tiver nos exemplos específicos, eu vou estar explicando essas outras coisas aqui. Bem, o Fit to Time é uma função muito interessante, que é exatamente para quando você estiver fazendo um jingle, por exemplo, se tiver que ser 30 segundos, você vem e diminui aqui, ele acaba ajustando. Agora aqui, ele até põe aqui embaixo que você pode estar mexendo no áudio, mas é bom você usar isso sempre para MIDI, tá? Porque quando você usa isso no áudio não fica bom não, igual eu falei anteriormente. Então é uma função que é bem legal de você marcar o tempo, saber quanto tempo que vai dar esse trabalho seu. De repente você fez um trabalho que está 32, você vai e já ajusta ele para ele poder dar 30 segundos, por exemplo, se for um caso de um jingle, ok? Então a parte de processo é isso aí. Bem, no View, a gente vai começar aqui pelo Piano Roll. O que é o Piano Roll? Piano Roll nada mais é do que você abrir
poder ver as notas que você deu, poder arredar essas notas aqui, ó. Você poder ajustar ela manualmente, né? Você está podendo inserir uma outra nota, que por exemplo aqui, ó, você pega esse aqui de escrever, esse lápisinho, você pode ir acrescentando outras notas aqui, tá vendo? Então você pega a borrachinha, você pode jogar ela fora. Então, enfim, é uma janela de edição para que você possa tá vendo aqui, ó, e editando todo o seu áudio. Como é que eu tô abrindo e fechando esse zoom? Se você pegar, apertar o Ctrl, tá? Segurar o Ctrl, com o Ctrl mantido, você vem na setinha do próprio teclado e você vai apertando para frente aqui, ó, você vai abrindo o zoom e para trás você vai fechando. E o mesmo acontece de cima para baixo. Se eu colocar de cima para baixo, você diminui a altura do track. Vamos voltar aqui para a tela principal aqui, ó. Se eu pego aqui, ó lá, eu fecho todos os tracks, para cá eu aumento ele e para o outro lado eu diminuo, né? Então, ou seja, sempre com o botão Ctrl apertado, tá? Então o Piano Roll serve para isso. O Event List é uma função também mais avançada, que o que é? Por exemplo, vocês vão descobrir mais para frente, por exemplo, que existe uma função que é o CC, que é o Control Channel. Esse Control Channel, ele controla exatamente todas as funções. Por exemplo, o volume, a velocidade tem um parâmetro, o sustain tem outro, né? Ou seja, aqui, ó, por exemplo, ó, a gente tem esse vermelhinho que a gente está vendo aqui, são as marcas do sustain, né? Ou seja, é a duração desse pedal. Ou seja, esse pedal fica apertado, ele dá um comando de Control Channel. Tá? Desaperta ele dá outro comando. Então tem gente, usuário mais avançado, que gosta de editar por aqui, porque aqui tem exatamente o lugar exato da nota, que nota que está sendo dada, qual que é a velocidade inicial dela, enfim, todas as funções, né, de data que você tem aqui para poder editar. Então mais para frente, à medida que vocês forem habituando, vocês vão sacar isso aqui melhor. No caso do staff, o staff é para poder aparecer a janela da partitura, para quem quiser fazer alguma coisa em partitura. Obviamente quem quiser escrever mesmo com partitura, é melhor usar o Encore, né? Mas aqui dá para você fazer algumas correções, né? Colocar aqui alta, mexer algumas coisas aqui e fazer algumas partes da música pela janela de partitura. Inclusive quando você for também imprimindo isso, é importante que você venha na janela. Digamos que você faz um track de melodia e o outro de harmonia, por exemplo. É assim que você registra a música. Então, para quem faz isso, vai vir aqui nessa janela e vai usar muito isso aqui, né? Ou seja, vai ver se a partitura está saindo certo da melodia e da harmonia para poder registrar a música, tá? No caso do Loop Construction aqui, ó, exatamente quando você quer criar um loop. Nós vamos ver isso mais para frente aqui no Loop Explorer. Por exemplo, no caso do Lyric aqui, o que é esse Lyric? Lyric é exatamente o tempo que você tem, para você, por exemplo, quiser colocar uma nota específica tocando. Vou pular essa parte, tá? Bem, o Lyric aqui é para você também fazer tipo como se fosse uma música com letra. Eu vou explicar mais para frente também. O Loop Explorer é uma função que é muito legal de ser usado. Por quê? É como se fosse um Explorer dentro do Sonar para você achar alguns loops, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um loop qualquer aqui, por exemplo, vamos pegar um aqui que eu já tenho aqui, só para você ter uma ideia do que é a possibilidade. Ó, essa música, aqui na barra aqui em cima, aqui nós estamos vendo que ela está a 100 BPM, tá vendo? Vamos pegar aqui uma levada, aqui um loop que está a 95, por exemplo. Né? Aqui você tem como explorar, tá ouvindo, você clica uma vez em cima dele e aperta aqui o alto, ó, você vai estar ouvindo, ó. Né? Então, ou seja, isso é um loop já pronto. Então, mas como é que eu poderia estar usando esse loop dentro do programa? Bom, é uma coisa que é super fácil. Exemplo, você pega... É só pegar e importar esse loop aqui, ó. Como é que é fácil? É uma maneira super tranquila de você estar mexendo, ó. Você vai pegar, vai abrir um canal de áudio, né? Pronto, esse canal de áudio está aberto. Você vai vir, põe ele no começo, vai lá no View, Loop Explorer, por exemplo, ó, importou ele aqui, ele está ali dentro já funcionando, ó. Já está lá o loop lá, ó, tocando aqui, ó. Né? Vai naquela maneira que eu expliquei para poder dar o zoom, né? Que é na setinha. Ah lá, aí você vai perceber, pô, mas ele está fora do tempo aqui, ó. Você clicou com o mouse direito e vem no Groove Clip, ah lá, ele ajusta o tempo certinho. Pronto, agora o loop já está ajustado no tempo da música que você programou. Pode pegar ele para tocar, né? Ele acelerou um pouquinho,
né? E aí se você vier aqui, por exemplo, mudar esse tempo a 120, ele vai correr atrás. Ou seja, ele consegue pegar um loop de áudio e já transformar. A gente vai ver isso mais pra frente, mais detalhadamente, né? O vocal, vocal editor aqui, eu vou ver na hora que a gente estiver fazendo uma demonstração melhor. Bem, o Track View é para você ver o canal específico quando você não estiver vendo. O console, para que serve o console? O console é a mesa do programa, né? É o Alt F3 que é o atalho. É onde você tem todos os volumes, tá vendo? O volume de master, o volume de efeito send, o volume de subgrupo e o volume dos canais específicos que a gente está mexendo aqui no caso, ó. A gente vai ter um exemplo melhor disso quando a gente tiver já fazendo a demonstração já, né? O exemplo, tá? E o mesmo volume você tem aqui, as mesmas funções você tem aqui de volume em cada teclado, tá vendo? Em cada track, né? Mas lá é como se fosse um mixer, um console é como se fosse os parâmetros desses canais já dispostos como se fosse uma mesa. Então fica uma função bem fácil de mexer, né, no View. O Synth Hack, a gente vai ver mais para frente, é o que é, onde você vai poder instalar aqueles módulos virtuais que eu falei de timbres, né? Por exemplo, aqui agora eu estou usando um piano que é o Super Quartet, né? Então é aqui que eu instalo ele, na hora que a gente estiver exemplificando, eu vou estar mostrando. No caso, você vem no mais aqui, escolhe qual módulo que você quer e simplesmente instala ele. Mas na parte de exemplo a gente vai ver melhor como é que é isso. No caso do vídeo, é para abrir a janelinha do vídeo, aqui ó. Você lembra que eu até falei que nós teríamos, você tem como estar importando um vídeo aqui, ou seja, se você estiver sequenciando, você vai apertar play, o vídeo vai vir passando aqui e você vai estar tocando por cima. Então é a janelinha de vídeo para aparecer o vídeo que no caso você possa ter importado. No caso desse Big Time aqui, é para quem quiser ficar com o tempo, com um visorzinho de tempo grandão na tela. É muito pouco usado, né? Porque não tem sentido essa coisa não, mas para quem quer, tá aí, tem essa opção também. Esse marker aqui é a janela de marca. O que são marcas? Marcas são pontos que você marca. Quem lembra lá do SoundForge, são pontos de início e de fim que você cria dentro da música, né? Então é interessante que você tenha aí o CD do SoundForge para que você veja essa questão dos markers aí. Markers, para simplificar, é que você vai marcar um começo e um fim. Então aqui você tem janela de marker sua aqui, onde todos os markers que você criou vão estar ali, tá? No caso do tempo, é a janela de tempo. O que é essa janela de tempo? É a janela do tempo que você vai fazer essa música. Por exemplo, no caso a nossa aqui tem 120, ó. O nosso tempo aqui tem 120, ó lá. Ele começa aqui. Então, essa janela, ela mostra o tempo dessa música durante todos os compassos, tá vendo aqui, ó? E você pode, por exemplo, estar alterando esse tempo. De repente a música começa a 100, no refrão só para 105. Isso é muito pouco usado, mas acontece às vezes. Então você tem como estar vindo aqui, ó, com o mesmo lápisinho aqui e tá alterando o tempo dessa música, né? Você vai aumentando e diminuindo, né? Então esse aqui seria um mapa geral do tempo da música. Se você clicar aqui no tempo list, lá, ele vai abrir exatamente aqui a janela com todas as opções de tempo. Aqui no caso aqui, eu fiz uma barrinha dele ir subindo o tempo gradativamente. Isso é muito pouco usado. Você não quer isso, só você marcar e jogando fora aqui até ele ajustar para o tempo que você quer. Tá vendo? Você marcou e vai colocando. É muito comum se você for fazer isso, por exemplo, eu quero no intervalo 31, por exemplo, aqui, ó. Eu quero vir e alterar esse tempo. Então, beleza, você vem aqui, aperta aqui, eu vou passar ele para 125. Fala, ok, ou seja, aqui no compasso 31, ele vai mudar para 125. Né? E aí, se você quiser no 37, por exemplo, ou no próprio 32 voltar, você marca o compasso específico, vem aqui no Insert Tempo e volta para 120, um exemplo. Então, ou seja, ele só subiu do compasso 31 ao 37, no caso, 6 compassos, né? Então, é bem interessante. Agora, uma pergunta que é muito comum para quem está mexendo no Sonar, que eu vou até aqui dentro do View vou explicar já, mas depois eu volto a falar, que é o Snap to Grid aqui, ó. O Snap to Grid é exatamente para a barrinha poder correr livre aqui. Se tiver com o Snap marcado, ela vai sempre correr para o compasso inteiro, tá? Mas eu vou explicar isso melhor mais para frente. No caso do Meter Key aqui, é para você poder escolher se você quer 4x4, né? A forma que você quer essa música, se é 4x4, se é 4x8, se é 4x32, tem tempos aqui absurdos, né? Que assim, que eu nunca usei, mas quem mexe aí é legal. Por exemplo, quem está fazendo uma música, por exemplo, em 2x4, enfim, de todas as formas, 4x8, 4x6, aí o que você quiser fazer, você tem como estar alterando aqui, né? No caso aqui vai ser no Meter Key.
O XX era uma função que nós usávamos na época, como eu falei no começo, dos módulos virtuais, que a gente tinha módulos externos. Para que o programa, no momento que ele apertasse play, ele alterasse os timbres dentro desse módulo, você tinha que fazer um XX. O que é no XX? Ele mandava um comando, tipo dessa performance que você criou lá, ó. No canal 1 é tal timbre, no 2 é tal, o outro tal e tal. Essa, para sair dessa forma, a gente tinha que gravar o XX ou o Program Change. O mais usado era o XX. Hoje a gente não vai usar isso mais, porque basicamente a gente vai estar usando os timbres de dentro do computador. Mas para quem quiser usar o XX, ou seja, para que no momento que você aperte play aqui, o seu teclado troque os timbres automaticamente, é só usar o XX, ou seja, você prepara aqui, arma o XX aqui para gravar, ó, né? E em seguida você vai põe no receiver aqui, manda um book dump do seu teclado para cá, ou seja, na hora que você apertar play aqui para trocar a música, ele já toca todos os timbres lá, já põe da maneira que você programou. Função muito usada. Nossa, isso foi uma febre, isso foi uma alegria quando a gente descobriu na época que usávamos teclados, entendeu? Esse navegador aqui é exatamente essa telinha aqui, que é uma telinha que surgiu isso aqui, se eu não me engano, no Sonar 4, que é exatamente essa aqui, ó. Que é exatamente para você poder correr dentro da música, fica mais fácil você mexer e tal. Eu confesso que eu nunca usei, vou até minimizar ela aqui para quem quiser, é só abrir ela depois aqui, ó. Esse navegador aqui, né? Eu usei muito pouco. Esse Sound Panel aqui é para quem quiser fazer mixagem em Sound, é da versão 3 ou 4 também, se não me engano, ele já veio já com essa função de Sound para você fazer as mixagens em Sound. Você abre aqui e configura a forma de Sound direitinho. O layout aqui é para você salvar e criar layouts de formatos de telas diferentes dentro desse programa, né? Mas é uma dica que, como a não ser em casos especiais, quando várias pessoas usam, você adequa o layout que você quer e a partir daquilo ali você vai usar. O toolbar é o mesmo lá do SoundForge, é para aparecer aqui nessa barra aqui de toolbar as funções mais usadas de você. A gente tem uma porção aqui. Reparem que aqui nós não estamos usando todos, por quê? Porque a gente está usando para dar essa aula uma tela de 800 por 600. Então eu tive que tirar uma porção de toolbars aqui, que é exatamente, por exemplo, esse aqui de recorde, ó. Esse aqui do recorde é um toolbar, tá vendo? É um transporte, que é um toolbar específico, ó lá. Que está marcado, ó, né? Que é o transporte, ó. Aí ele aqui marcado aqui. Mas eu tive que desmarcar uns outros exatamente para poder caber nessa tela. Vocês devem estar percebendo que a tela está grande, porque como vocês vão assistir na televisão, realmente eu tive que fazer essa adequação aqui. Mas serve para você incluir, por exemplo, as funções aqui que você quer ter à mão a todo momento, né? Então, em síntese, a parte de view é isso aí. Bem, o menu insert. O menu insert é para você insertar parâmetros, né, ou outras coisas que são possíveis de insertar nesse programa. Exemplo, esse bank patch aqui, ó, era exatamente, eu falei aqui anteriormente quando eu falei sobre XX, eu falei que tinha dois formatos de você salvar os timbres, a forma que estava disposta a regulagem do seu teclado externo, se é que você tem. Você tem dois formatos de você salvar esses parâmetros. Um era pelo XX e o outro era pelo Program Change, que é isso aqui, ó, que é o Patch Change desse aqui. Tá? Nos sequências mais antigos chamavam de Programa Change, que é exatamente você colocar aqui, no momento que você aperta o play, ele troca no seu teclado, referente àquele canal específico, o timbre que você está usando, né? Então, ou seja, isso aqui é muito pouco usado, nós não vamos ver, só estou explicando o que é. Esse Matter Key Change aqui, de repente você quer trocar. Por exemplo, no compasso tal, específico aqui no compasso 53, você quer insertar, por exemplo, um 2x4, né? Você pode vir e inserta aqui. Esse tempo change é para você insertar também uma troca de tempo, mas tem como ser lá na janela view, na janela tempo que nós vimos lá, que é muito mais fácil. E esse measure aqui, exatamente você insertar também um tempo ali, por exemplo, se quiser insertar um tempo em branco, enfim, você pode insertar também, a forma que você está insertando. O marker aqui, ó, é para você criar o marker, né? Conforme eu falei, é interessante, é o mesmo processo lá do SoundForge. Mas vamos fazer aqui uma vez, só para você poder dar uma sacada do que é. Você vem aqui, cria o marker aqui, por exemplo, início refrão. Início refrão, por exemplo. Você vem, criou o marker aqui, ó, pronto. Já existe este marker ali. Vamos colocar outro marker aqui, ó, que é o final refrão. Pronto, ó, né? Então, é mais ou menos isso. Cria o começo e o fim do refrão. Pô, mas para que eu uso isso? Então você vai fazer só os backs do refrão. É bom você criar o marco do começo e o fim. E você tem também a opção aqui em cima, aqui, ó, do output, de você colocar usando os markers. Já fica mais fácil. Então, nós vamos usar isso aí no exemplo, a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui para você inserir o soft synth, mas como a gente tem aquela janela de synth que a gente viu lá no view, ó, né?
que é a janela de synth, que é bem interessante, que synth rec, não precisa você inserir o synth por aqui. Isso aqui para você poder inserir canal de um track de áudio, um track de MIDI, múltiplos tracks, essas coisas todas, mas se você clicar com o botão direito do mouse aqui, você tem como estar inserindo um audio track e um MIDI track, então não tem por que você inserir por aqui, né? A não ser em casos especiais que você queira inserir múltiplos tracks, que não tem essa opção ali naquela tela da barra esquerda, ou seja, você vai vir aqui e vai colocar, se eu quero 5 canais de áudio, aí você vai marca aqui quantos canais de áudio que você quer e vai fazer a inserção disso aí, entendeu? Então não é o nosso caso aqui agora, nós não estamos querendo isso. O track folder é bem legal, que é quando digamos que você tenha 5 violões, né? Vamos criar um track folder aqui, ó. Você vai e joga, por exemplo, vamos pegar o Super Quartet aqui, ó, inteiro, né? E vamos jogar ele aqui dentro, aqui, ó, dentro dessa pastinha aqui, ó. Você pega ele, aqui, ó, só de você pegar e arrastar aqui, você vai pegar ele, ó, e jogou dentro da pastinha. Eu tô criando uma pasta onde eu posso, por exemplo, jogar todos os arquivos específicos para dentro dessa pastinha, todos os tracks, para ficar, por exemplo, track só de violão. Vamos pensar, você cria uma pasta só violões, outra pasta só guitarras e tal, né? Agora, deve estar parecendo isso para vocês um pouco confuso, né? Vocês vão ter que voltar nesse menu várias vezes, porque a gente tinha que dar uma abordada, um prefáciozinho contando, pô, mas eu não estou entendendo muito, realmente vocês não vão entender nesse momento. Por quê? Porque eu tenho que dar uma passada para depois a gente cair no exemplo, na hora que a gente cair no exemplo que vai fixar mais, e aí posteriormente você volta nessa parte aqui dos menus para você estar relembrando, aí você vai fazendo esse cruzamento de informação do exemplo com isso aqui, você vai estar dando uma sacada melhor, tá? Beleza, aí ou seja, você pode estar inserindo isso aqui. Então esse track folder é para isso. Esse track from template template é uma função nova que veio nesse Sonar 5, que é que você cria, como eu disse no começo, um parâmetro já. Por exemplo, eu já quero um track com equalizador, compressor, regulagem assim, assado, tal. Você vai salvar esse template. Você vem e já importa esse template aqui, por exemplo, igual de áudio lá. Tem um de bass, que é esse Max Funk Bass. Olha lá, ele já vem com equalizador, com FX compressor e tal. É como se fosse isso. Ele já cria um track com alguns efeitos específicos, né? Eu, sinceramente, ainda não consegui me adaptar a isso não, tá? Esse aqui é para você inserir um stereo bus, né? Que você pode estar usando ele como efeito, ou um sound bus, que é para aquela coisa de sound. Então esse aqui, basicamente, a página de insert é para você insertar canais, tempos, parâmetros MIDI, né? E de marker, ok? Então é isso, a parte de insert é isso. Bem, vamos para a parte agora de transporte. Bem, transporte, na verdade, é essa barrinha que a gente tem de play, de audição, de recorde, de vai para frente, volta para trás, né? Essa coisa toda. No caso aqui, ó, por exemplo, a gente já tem a barrinha de transporte aqui, que é essa aqui, ó. Deixa eu até separar ela aqui. Então a gente acaba, o grosso, a gente acaba tendo aqui uma função bem interessante relacionada aqui, o space, que é o espaço aqui, a barra de espaço. Você aperta espaço, a música toca, tá? Então, ou seja, para o recorde, você tem duas opções: ou apertar o recorde aqui na barra de transporte, ou se não apertar o R. No momento que você põe o mouse em cima, você já vê a tecla de atalho aqui, mostra recorde e o R, né? O aqui é para você poder voltar, ou se não tem um atalho aqui respectivo, né? Tem o stop aqui que é parar, que é o mesmo espaço, você aperta espaço e para. Esse room audio aqui, ó, muita gente pode falar, pô, mas esse room audio aqui o que é? Esse room audio é exatamente para você botar esses efeitos rodando em tempo real. É como se ele estivesse usando o Drive A. Você pode desmarcar isso aí, que ele não vai estar tocando os efeitos em tempo real. Para que eu usaria isso? Muitas vezes você está com um projeto muito pesado e você não quer que ele rode os efeitos em tempo real. Você vai desmarcar esse room audio, tá? Esse reset aqui é uma função também bem usada, que é o que? Muitas vezes esse programa deu uma palhinha, agarrou uma nota, tá segurando direto, você vem e aperta o reset aqui, ele vai dar tipo uma resetada em todos os parâmetros para ele voltar ao normal. Eventualmente você usa isso. Esse step record aqui, eu falei exatamente no começo dessa aula que você poderia estar gravando passo a passo. Então esse aqui é a forma de você estar gravando passo a passo. Eu não vou exemplificar aqui agora, porque na verdade no momento que a gente estiver exemplificando vai ser mais fácil de estar mostrando para vocês. Eu só estou contando o que é. O recorde de opções aqui, essas são algumas funções que você tem do modelo de recorte. Quais são as opções? Por exemplo, você tem sound on sound. O que é esse sound on sound? Por exemplo, você gravou no mesmo canal uma bateria, bumbo e caixa, tum pá, e aí de repente você quer colocar um chimbal
mas você não quer apagar o que está embaixo. Então você deixa ele no Sound, na tecla de atalho aqui, ó, ele vai estar aqui, por exemplo, no Record Options. Deixa eu ver se o Record Options está aqui, para que a gente possa tá mostrando. Por exemplo, Record... tá aqui, ó, essa barrinha aqui, ó, Sound. A gente tem dois formatos aqui, ó. Um deles é Sound. Para que serve esse Sound? Serve para você inserir mais um comando, ou seja, ele não vai apagar no momento que você tocar a tecla por cima. Ele vai inserir junto com aquilo que tem. Exemplo, tá tocando um boom e caixa, você tá gravando em cima do mesmo canal. Você vem e põe um chimbal, ele não apaga o que tá embaixo. Ele continua tocando o que tá embaixo e soma junto com esse elemento novo que você tá colocando. Pô, e o outro? Qual que é a diferença? O overwrite não. O overwrite, por exemplo, no momento que você começar a gravar, ele vai apagar o que está embaixo. Então é a diferença que está ali entre um e o outro. Esse output aqui é bem bacana, que é o seguinte, você vai marcar a partir da onde que você quer gravar. Por exemplo, ó, se eu vou começar a gravar, o punch-in vai ser no compasso 4 e vai até o compasso 5, por exemplo. Então, ou seja, você vem e aperta record, ele não vai gravar, você vem ouvindo. No momento que ele chegar no compasso 3 ali, ele começa a gravar, aí você começa a tocar, isso é bom para você fazer alteração. Mas tem uma outra forma de fazer alteração que também eu acho mais fácil, que eu vou explicar, tá? Então é isso que seria esse recorde de opções. Essas outras coisas aqui eu vou estar explicando mais para frente também, tá? Então de transporte é isso aí. Bem, o menu Go, a gente vai ver o quê? O que a gente tem? É Go e Ir, né? Então, isso aqui é para você fazer tipo como se fosse um menu de atalho para você ir para algum lugar. Por exemplo, eu quero ir para qual tempo que eu quero ir. Aí aqui você vai digitar qual compasso que você quer ir e vai apertar OK, né? É um atalho para você estar indo buscar as coisas específicas no lugar que você quer. Esse aqui é, se você quiser marcar o From, né? Para onde você está. Por exemplo, você marcou o From e o True. Né? Eu expliquei lá na primeira parte de Edit, né? Selecionou o From, aí você marca, você vai para o From. E o F8, o F7 você vai para o From e o F8 você vai para o True. É o começo e o fim de onde você marcou, como se fosse um marker, porém só de você ter marcado. Begin, seja começo, né? Para você correr para o começo da música, né? Você pode apertar o Ctrl Home, tem esse Ctrl Home que corre para o começo, e tem também uma tecla de atalho que é o W, que é o W, né? Você pode correr lá você apertar W também, você vai correr para a tecla de atalho. E o End aqui é para você ir para o final, né? Esse Previous Missouri é para você andar um compasso antes, você ir para um compasso. Por exemplo, você está no 16, você aperta Ctrl Page Up, você vai andar um compasso para trás, vai, por exemplo, para o 15. Se você estiver no 16, você corre para o 15. E o Next, exatamente o oposto, você vai para um compasso à frente. Esse Previous Marker aqui, exatamente o marker anterior. Você marcou um marker do refrão, por exemplo, você passou dele, você vai, aperta o Previous, ele corre para aquele lá. O Next Marker é a mesma coisa, né? Esse eixo aqui para você procurar algum tipo de localização que você tenha colocado, por exemplo, uma nota, uma coisa específica. O Go realmente é curtinho, é mais uma de atalho que você pode fazer. Bem, o menu Track exatamente são as funções que vocês têm, as opções que vocês têm referente ao track. Por exemplo, você tem as propriedades dele aqui, o nome dele, como é que está a saída, qual que é a entrada, no caso do MIDI, quais são o canal, qual que é a velocidade, o tempo, o banco, né, que é aquele negócio do Program Change, o patch, o volume, o panorama. Então você tem todas essas opções. Aqui você pode mutar ele, né, ou seja, nós temos um Mzinho aqui de atalho aqui, que não tem por que sair ali, né? Você tem, por exemplo, automação, que você quer mutar a automação dele. Então você pode vir aqui e mutar. Aqui você pode solar, mas você tem o S aqui para solar também do mesmo jeito. Esse aqui é armar para gravação, ou seja, você vai ali no track, é muito mais fácil você vir no track específico e apertar R, né? No caso aqui você pode armar para automação. O que é automação? Por exemplo, você gravou esse track, então você quer gravar então você precisa que uma hora específica ele abaixe o volume. Então você arma e faz uma gravação de automação. A gente vai exemplificar isso também aí. Esse Input Echo Monitor é exatamente para quem quer usar efeito em tempo real. O que é esse efeito em tempo real? Você ligar, por exemplo, um compressor e já gravar com ele. Aí você tem que estar com o Input Monitor marcado, ou seja, para você estar monitorando isso em tempo real. Sugiro sempre, a não ser que você tenha um compressor externo, que você não grave comprimindo assim em tempo real, não. É melhor que você grave normal e posteriormente você faz
essa compressão ou essa equalização da maneira que você quiser. Por quê? Porque na verdade ele não está gravando comprimindo, por exemplo, ele já está gravando usando o efeito tempo real, mas isso você acaba de uma maneira ou de outra perdendo a referência da entrada certa. Então, conforme eu disse na aula do som de Ford, é importante que você grave limpinho. Então evite estar gravando já assim com esse efeito insertado, porque embora você já vai estar monitorando com o efeito, você pode perder um pouco da referência de como está sendo feita a gravação, entendeu? É importante que você não use. Esse freeze aqui, esse freeze é bem legal, é uma forma de você pegar e mais ou menos igual aquele Applique Effects, que é você pegar e ele já aplica esse efeito em tempo real. Por exemplo, você está com vários efeitos aqui nesse track 1, por exemplo. Você vem dar um freeze, o que vai acontecer? Ele já vai tipo como se ele tivesse rodado e renderizado todos esses plugins. Então, ou seja, a máquina deixa de ser tão forçado, você para de usar o CPU para esse plugin. E aí você tem as opções de depois estar dando um unfreeze track, né? Um quick unfreeze, que é um unfreeze rapidinho e tal. Esse clone é para você estar clonando esse track, né? Você pode estar clonando ele. Por que eu vou clonar ele? Exemplo, às vezes você gravou uma voz e esse canal que você gravou, você colocou todos os efeitos, você quer fazer um reparozinho na voz. Você vai clona o track, né? Ou seja, já tem 2 tracks com o mesmo parâmetro e grava um takezinho embaixo. Ou seja, você não vai ter diferença de volume, nem de equalizador, nem de efeito, nem nada. Delete é para você deletar o track, né? Então o hide, para que serve o hide? Às vezes você está terminando, você quer dar uma escondida nesse track. Para que eu vou fazer isso? Então, digamos que você já mexeu nele e já chegou no resultado final dele. Você pode dar um hide nele aqui, né? Você vem aqui no track, olha lá, um hide. Ele vai sumir dali, ele vai continuar tocando, mas na verdade ele não vai estar aparecendo ali, né? Você vem depois e faz ele mostrar, e vem aqui, por exemplo, aqui para ser um atalho bacana, ó, você vem aqui e manda ele aparecer lá, show, que é o atalho número A. Você apertar a letra A, você vai vir, vai show all tracks, entendeu? Ele vai mostrar todos os tracks. Às vezes acontece isso, a gente apertar isso sem querer e não sabe onde é que tá. Então aqui a barrinha de atalho dele aqui, ó, ele tá aqui, ó, na barrinha de view opção, ó, né? Na barra de view opção, tá? Você vem aqui, ó, e tá, é só você clicar, show todos os tracks em Buzz. Ele já vai aparecer tudo. Às vezes some. No começo aqui desapareceu uma vez aqui quando eu não sabia mexer e foi uma loucura. Continuava tocando e eu não sabia onde é que estava, né? Essa janela aqui do cada track, eu até abri ela aqui agora, ó, exatamente para você ver. No fundo ela tem várias funções. No seu desktop, aí no seu computador, você vai poder abrir essa janela mais. Aqui realmente ela está com espaço limitado, a gente diminuiu exatamente conforme eu disse para aparecer 800 por 600, porque senão vocês não iam conseguir enxergar a letra certinha aqui, né? Então de track, opções é isso aí. O resto a gente vai ver mais para frente. Bem, no menu Tools a gente tem algumas funções. Esse Consolidate Audio Project aqui é como se você quisesse fazer a finalização dele mesmo, né? Para você poder juntar as coisas dele mesmo. Para isso que serve isso. Eu não uso, né? Eu tenho um pouco de receio, de medo. É igual o Clean Audio Folder. Existem casos, não sei. Na verdade, eu confesso para vocês que eu uso pouco isso. Por quê? Porque já aconteceu de eu jogar alguns arquivos fora. No momento que é como se ele pegasse os tracks que estivessem sendo usados para esse arquivo e que não estivesse sendo usado e jogasse fora. É uma função assim um pouco perigosa. Eu não sugiro assim, a não ser que você faça um backup primeiro, que você não faça isso assim, porque pode acontecer sim de perder arquivos. Já aconteceu isso comigo já. Então, basicamente é uma função para você limpar. Vamos pensar, como é que seria isso? Digamos que você gravou 10 guitarras e usou só uma, as outras 9 estão dentro do seu HD aqui. Então seria uma forma de você excluir essas 9 opções que você não usou, né? Então é mais ou menos isso. Só que eu já tive alguns problemas já e tenho clientes que já tiveram, então eu indico que quando você for fazer isso, sempre crie um backup, uma pasta backup para você antes de você limpar, para você não correr o risco. Se você criar essa pasta de backup, é bacana porque você cria essa pasta de backup, copia essa pastinha lá no HD, onde você salvou, cria um número 2 dela, música 1, backup, exemplo, e aí você vai dar esse áudio clear nessa pastinha específica. Por quê? Porque se por acaso perder um arquivo, você tem aquilo lá de novo, você poder salvar, né, para não acontecer isso. Esse change audio formato aqui, muitas vezes você gravou isso em 16 bits ou gravou em 24, quer passar para 16, você vem aqui, ele faz a conversão desse arquivo específico. Esse encoder aqui de configuração de encoder do Sonar é uma função muito pouco usada que eu não vou nem falar dela.
No caso aqui do Sonar Plugin Manager, é uma coisa legal, assim, pouca gente entra para mexer, mas é bacana, é onde você pode colocar, às vezes você instala, por exemplo, tem plugin que você acha bacana usar ele no SoundForge e você não acha bacana usar ele aqui no Sonar, você tem como tá colocando e excluindo, até para não ficar aquele monte de plugin aparecendo que você não usa. Né? Então pode ser legal. Esse VST configuração Wizard, você tem ele lá no menu iniciar. Você vai dentro da pastinha do Sonar. Isso é legal você fazer quando você instalar um novo plugin VST. É para ele reconhecer esse plugin e aparecer dentro do programa. Né? Aqui ó, seria a barra de atalho para o SoundForge e para o Wavelab também. Esse Mackie Control aqui é para quem, por exemplo, está usando igual assim, no nosso caso aqui, uma Project Mix, e você quer alterar, por exemplo, alguns parâmetros de configuração do Mackie Control, né? Então você pode vir aqui e tá usando, mas também é muito pouco usado, tá? Então a parte de Tools é isso aí. Bem, a parte de Options, a gente vai ver o seguinte, aqui que é a parte de configuração do programa, né? Você tem o MIDI Device aqui, que é onde você configura as entradas e saídas MIDI, né, do seu teclado, ou seja, do lado de cá, do lado esquerdo você tem os inputs, né? Do lado direito você tem os outputs, né, que você vai configurar, ou seja, para você já deixar isso tudo certinho, tudo organizadinho para que você possa estar tocando. Esses instrumentos aqui, a gente não vai nem usar muito mais, que é quando você usar o teclado externo, que ele já tinha os parâmetros que você podia configurar e deixar, por exemplo, para a hora que você quisesse, em vez de você procurar no teclado um nome específico, você já procurava aqui dentro, ele já tinha um nome específico, né? Tanto que a gente baixava os parâmetros de cada teclado, tinha isso tudo aqui, ficava até bonitinho de mexer, mas hoje realmente a gente usa muito pouco isso. No caso de áudio, é uma ferramenta bem interessante se a gente configurar. Por exemplo, sempre se você tem uma placa ASIO, uma placa que suporta uma M-Audio, uma Echo, a maioria dessas placas aí, hoje, você sempre passa o Drive Mode aqui para ASIO, porque aí a máquina o sistema funciona com mais estabilidade estando aqui no ASIO, tá? No momento que você muda isso e que você tem que fechar o programa e abri-lo novamente para estar podendo configurar isso de novo, tá? Aqui essa parte de latência aqui no momento que você passa para ASIO, isso aqui você não precisa mexer, porque já está tudo configurado pelo drive da sua placa, tá? Aqui são os drives que ele aparece, que você pode colocar ou tirar na parte de drives aqui. Você pode, por exemplo, eu não quero que apareça aqui, por exemplo, a entrada SPDIF nos inputs. Você vem e desmarca aqui, ó, não vai aparecer, né? Você pode estar configurando isso aí. Então isso que é a parte de áudio. A parte de áudio aqui do Meter Settings é para você poder marcar aqui qual vai ser o meter que vai ser usado. Também pouca gente mexe isso aqui, pode usar ele no padrão convencional mesmo. Aqui são os parâmetros do projeto. Se você quiser, por exemplo, fazer o clock, está sincronizado pelo áudio aqui, se você quiser alterar, exemplo, você vai sincar isso com o sistema MTC externo, você vem aqui e alterna. Se eu quero sincronizar ele com MIDI Sync, né, para quem tem uma coisa mais avançada. Aqui, por exemplo, ele já vem com os intervalos de 960 aqui, da parte de MIDI aqui. Né? Antigamente, pra você ter ideia, os primeiros eram 120, 96, o tique por quarter nota aqui, no caso do MC50, que foi o primeiro, era 96. Você vê onde é que nós já estamos hoje, 960. O timecode formato aqui é para quem mexe com vídeo. Né, quiser sincronizar isso com o vídeo. Por exemplo, aqui a gente está em 30 frames, né, que é o padrão NTSC, que é o que a gente mexe aí, quem mexe com vídeo sabe o que eu estou falando, né? Agora tem também aqui para quem mexe com 24 quadros, né? A gente pode estar mudando o timecode aqui, mas isso é para você fazer, por exemplo, você recebe o vídeo em 24 quadros, aí realmente você tem que fazer a trilha em 24 quadros, porque senão no momento que você sincronizar a sua trilha com o vídeo lá, vai dar realmente uma diferença. Mas o padrão aqui é sempre estar no 30 frames aqui mesmo. O metrônomo, você tem as opções aqui, ó, essas barras aqui, na verdade você tem os atalhos lá no toolbar. Você pode procurar o metrônomo, você vai ter esse atalho. O que é isso aqui? Ó? Record Counting, ou seja, ele vai contar antes de entrar. Por exemplo, no caso aqui eu não deixo aqui com nenhum não, mas se você marcar um, toda vez que você apertar record, ele vai dar uma contagem para depois começar a gravar, ele conta um compasso inteiro. Esse aqui é o metrônomo, se você quer que ele toca no playback ou se você quer que ele toca só no recorde. Aqui, né, no momento que você estiver gravando. Eu sempre uso ele no momento que está gravando. Ele já vem mais ou menos isso mesmo. Né? Aqui, ó, como você tem o áudio metrônomo, que é uma inovação do Sonar 4 para cá,
porque quando a gente usava instrumento virtual, o que acontecia? Não tinha como ele gerar um metrônomo, porque ele não tinha como endereçar o metrônomo interno. Então eles foram e criaram o metrônomo em áudio, que já é o que eu sei, que é uma wave mesmo tocando. Então você tem aqui o volume dela, você pode controlar, escolher aqui o começo e mostra até a saída aqui, tá? Então, ou se não, você pode usar um mid-note aqui. Mas eu não sugiro, porque sempre usar o metrônomo no áudio, porque aí você vai ter uma referência melhor, porque o MIDI ele vai procurar um módulo, aí você vai ter que setar, dar uma novela danada, não vale a pena. Sempre usa o metrônomo no caso do áudio, tá? O MIDI Out aqui é só essas configurações que a gente não tem necessidade de estar vendo. Aqui é para você sincronizar alguma coisa aqui, no caso do Send Mid Sync, se você for sincronizar. É uma região avançada, não tem necessidade da gente estar vendo. Tá? Aqui são as configurações de Sound, olha lá, ele já vem com alguns presets, né, com disposição aqui, que você pode estar vindo e setando exatamente para onde que você quer que vai o quê, para qual porte específico, se você está mixando o sistema Sound. Se você der uma mexidinha aqui, ó, já tem os formatos aqui que ele põe, ela já tem uma porção de formato diferente, e aí você vai achar que ele já faz a sua configuração mais ou menos da maneira que você quiser, tá? No caso do global, aí são um universo de configuração. É que se eu for falar disso aqui tudo, nós vamos passar realmente horas falando isso aqui. Então eu vou abordar aquilo que eu acho que é mais importante, tá? Nessa parte aqui não tem nada a princípio, timecode também não. Do MIDI, aqui são dos recordes de algum tipo de aftertouch, alguma coisa. No folder, bem, esse folder aqui, no momento que você cria cada projeto em pasta separada, ele acaba não ficando os arquivos referentes àquele projeto dentro, mas ele tem a opção de outros arquivos aqui. Não convém você estar trocando isso aqui, tá? Uma coisa que é importante aqui, ó, é na questão do audiodata. Sempre o audiodata, embora o meu esteja no C aqui, ó, sempre põe ele no D, porque é interessante que você tenha o seu HD, se for um só, que seja particionado em duas partes. O C, que vai ser o sistema, e o D de dados. Tá? É onde você vai armazenar os arquivos. Então sempre deixa o seu folder inicial aqui, cria essa pasta, copia essa pastinha que ela está dentro do C, no seu D, e endereça para D aqui, ó. Para quê? Para que você, às vezes a gente esquece de criar um projeto, né, especificamente com a pasta separada, principalmente quem tem as versões anteriores do Sonar, e acaba salvando. Na hora que vai ver o HD, C tá ficando lotado, que normalmente é um HD que a gente cria uma partição menor, por exemplo, de 20 GB só para sistema, né? Então acaba que você, de repente, você tá ali com aquele HD lotado. Então sempre passa isso aqui pro D, né? Ou seja, aqui só você vir aqui e passar aqui para D, ó, digitar D aqui e morreu a nota, ó. Ele vai passar e vai criar esse diretório lá. Agora, o mais importante dessas configurações todas é exatamente isso aqui, ó, per project audio. O que é? Use per project audio folder, ou seja, toda vez que você for criar um projeto, ele vai pedir para você salvar em algum lugar. Por exemplo, o 5, ele já vem com essa opção de você, com essa opção aqui marcada, mas do 3 em diante, ele já tem aqui na parte de audiodata a opção de você estar marcando. Sempre marque ali para você ter os seus arquivos, porque a gente começa a fazer uma música hoje, aí começa outra. Então você ter essas pastinhas todas separadinhas para não correr risco de você perder. Porque vocês vão descobrir mais para frente aí, quando você perde uma música, é uma tristeza que você não consegue lembrar como é que você fez o arranjo. E aí pronto, aí vira uma lamentação medonha, entendeu? Então não vale a pena você organizar isso direitinho. Esse aqui são as cores, né? Aqui quem gosta de mudar a corzinha e tal, pode vir aqui e tá mudando as corzinhas aqui, colocando da maneira que quer. Mas não vamos perder tempo com isso não, nós precisamos aqui trabalhar mesmo. Aqui é a forma que você quer os ícones que apareçam. Se você quer largo, né? Ou seja, os ícones mais largos para quem enxerga pouco e tal, né? Enfim, esse tipo de coisa aqui, tudo relacionado a ícones, né? Esse key aqui, ó, key bridge aqui, é exatamente para você trocar os comandos. Eu sempre indico para você, por exemplo, eu gosto sempre de colocar o quantize no F9. Então, ou seja, sempre vem aqui, eu procuro o quantize, vem aqui descendo aqui, ó, né? O quantize no caso é um processo. Quantize é um processo, lá. Eu já coloquei F9. Como é que eu faço para fazer isso? Clico nele, lá. No caso, eu acabei marcando o A ali, ó. Então, vou até cancelar aqui, ó. Você marca ele e aperta a tecla que você quer específica, tá? Você vem, marca ele e simplesmente aperta a tecla que você quer, que ele já marcou esse comando aí já. Isso aqui, ou seja, é para você alterar as teclas de atalho, tá? No Keybuilding ali, ó. Esse initialização file é exatamente para você criar um file de abertura, um formato que você quer abrir, mas outra coisa que nós não vamos mexer com isso não, porque ninguém aguenta não, bobagem, e a gente não vai
mexer com isso não. No caso aqui do mais importante desse final aqui, ó, esse Drum Map aqui a gente não vai usar porque hoje a gente já não mapeia mais bateria, você tem programa de bateria, então não tem necessidade. Esse Control Surface aqui, exatamente para quem quer ter aqui esse controlador, tipo esse da M-Audio, que é o Project Mix, que já faz o controle, quem tem Yamaha, mesa Yamaha, a 01V, quiser controlar o software pela mesa, tem jeito também, né? Aí você vai abrir o Control Surface aqui, ó, e aí você pode, por exemplo, vir aqui e tá escolhendo o que você quer, qual mesa que você tem, por exemplo, se eu tipo criar uma aqui, lá, se você tem a Tascam, se você tem a Mackie, a MMC, normalmente as opções que a gente tem não são só essas aqui não, mas o que acontece? Como já existem esses formatos prontos, normalmente, por exemplo, a Project Mix usa o da Mackie, né? Então já é um Mackie Control que ele usa. Então, vocês sempre eles acabam correndo porque já é o formato mais convencional de ser usado. Bem, de opções é isso aí mesmo. Bem, o Window aqui, o menu Window, são menu de janelas, né? Então você pode, nós vimos isso no som de Forge, da forma que você vai dispor essas janelas ali. Então aqui você vai clicando aqui, você vai perceber o que vai acontecer aqui, ó. Que ele vai tipo abrir na janela, diminui. Então é muito pouco usado, ele vai tipo organizar os ícones. Então é um menu relacionado à janela. E o Help, que a gente aproveitar e já ver, o Help, para quem saca um pouco de inglês aí, as dúvidas que você for tendo, você vai vir aqui e vai procurar aqui dentro dele. É como se fosse uma ajuda dentro do programa, onde você pode tá tendo acesso ao manual de instrução para pequenos detalhes assim, né? Agora, infelizmente, ainda é em inglês, né? A gente não tem em português ainda, então assim, você tem que ter um pouquinho de noção de inglês para que você tá podendo estar acessando isso aí e tá descobrindo as funções, algumas coisas que você pode estar ajudando, né? E aqui tem como também você está podendo ir na sua página de registro, para você registrar o seu software, né? É bem interessante você poder pegar a atualização. Então você pode estar vindo aqui nessa página de Help e está fazendo toda essa parte de suporte aí ao software, que é o que o fabricante já propõe a princípio. Bem, a parte de menu é isso. Você deve estar percebendo o seguinte: pô, eu vi essa parte toda aí que deve ter demorado uns 40, 50 minutos e não entendi nada. Realmente é porque é muito complicado, é um programa que é muito complexo. Então eu apresentei ela primeiro, da agora para frente nós vamos cair nos exemplos. Então, ou seja, vamos assistir os exemplos todos e a gente vai ter que estar voltando. Ou seja, na hora que eu falar uma coisa lá no exemplo que você não sacar, você volta aqui, que juntando uma coisa com a outra, vocês vão chegar e vão começar a aprender. Então vai ser um curso que vocês vão ter que assistir essa parte de menu que nós falamos agora o tempo todo, vão ter que assistir ela várias vezes mesmo para que você estejam pegando. Mas a vantagem de você ter o vídeo é exatamente isso. Como você está em casa, você não entendeu, você volta, pula de capítulo e vai. Mas o formato melhor mesmo que a gente conseguiu para poder estar dando essa aula, que é um programa muito complexo, é dessa maneira mesmo. Mas vamos chegar lá devagarinho, vocês vão estar aprendendo. É isso aí, vamos para a parte de exemplo então.